Olá, eu sou o professor Jorge Cortez, aqui do FGD, e continuamos com o nosso curso de QGIS para Agricultura de Precisão. Então, nas últimas aulas, nós estamos trabalhando com o módulo de produtividade e já fizemos a filtragem dos dados pela planilha eletrônica, fizemos a filtragem aqui no QGIS e hoje nós vamos utilizar um software desenvolvido pela Universidade de São Paulo, a USP, que está aqui, foi desenvolvido pelo pessoal do Laboratório de Agricultura de Precisão, coordenado pelo professor José Paulo Molim. Tá? Aqui eles têm vários softwares disponíveis no site deles, agriculturadeprecisão.org.br, disponíveis para download, como o MapFilter 2.0, outros de custo de grade de amostragem e o Adulanço. O nosso foco aqui é justamente o MapFilter 2.0. Vocês vão clicar aqui para fazer o download. Ao clicar, ele vai fazer o download. Você vai dar um duplo clique para abrir essa pasta, ou ao baixá-la, você vai descompactar ela no seu computador. Ao descompactar ela no seu computador, você vai visualizar aqui no seu computador que ele tem o tutorial em português, o tutorial em inglês e o MapFilter. Então esse é o aplicativo de instalação. Você vai dar um duplo clique nele e fazer a instalação. Após fazer a instalação, você vai verificar aqui que ele foi instalado justamente em LAP, USP, Laboratório de Precisão da USP, e vai ter aqui o software MapFilter. Então, você vai dar um clique nele e ele vai abrir o MapFilter. Recomendo a todos que ao baixar o MapFilter 2.0, ele tem um tutorial em português, vocês abram e façam a leitura do mesmo para aprender a utilizar, onde ele explica as equações e como que é baseado. Então essa versão 2.0 está aqui sendo distribuída para nós gratuitamente. Foi desenvolvida aqui essa versão pelo Leonardo Felipe Maldaner, ex-aluno aqui da UFGD, que hoje está trabalhando junto com o professor Molim, Mark Spank e o professor José Paulo Molim. Acessem o site deles, visitem lá, tem bastante material interessante relacionados à nossa área de agricultura de precisão, softwares, aplicativos, complementos, vídeos, cursos que vocês podem estar realizando. Então, o nosso objetivo aqui é rapidamente demonstrar como utilizar o MapFilter como sendo uma das opções para filtragem de dados de produtividade. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que carregar o meu arquivo. Ele me chama a atenção para algumas coisas, tá? Os dados podem estar em TXT ou arquivos separados por vírgula, tá? Planilha Excel ou texto. As colunas devem estar em lat long, tá? Eu devo ter lá pelo menos 3 colunas, lat long e o valor da produtividade, a coluna da produtividade, e sendo denominadas dessa forma. Pode estar em graus decimais ou em UTM. E lembrar que aqui ele trabalha com ponto ao invés de vírgula. Então, seu computador deve estar na configuração de ponto. Já mostramos isso lá nas primeiras aulas deste curso de QGIS para agricultura de precisão. Então, eu vou clicar aqui em File e vou carregar o meu arquivo de dados. Vou pedir para ele abrir. Ele vai perguntar qual que é o atributo que eu quero. No meu caso aqui é o rendimento seco, igual nós fizemos nas aulas anteriores. Dou um OK. Ele vai carregar o arquivo. Então veja que ele carregou justamente o mesmo arquivo que nós estávamos utilizando nas aulas anteriores. Então eu tenho aqui que definir agora quais são os meus limites. Tá? Nós temos aqui na configuração que eles fizeram desse software uma variação global e uma variação local. Então primeiro eu tenho que fazer a global e a local. E aqui que eu tenho que especificar quanto de variação que eu aceito. Ele já me apresenta uma estatística descritiva inicial aqui, ó, a quantidade de pontos, 76.493 pontos que tem na nossa planilha. O valor mínimo é 0, o valor máximo é aquele de quase 50 toneladas de soja. A média, desvio padrão e o coeficiente de variação. Então, vocês podem fazer a definição desse limite, aonde ele vai definir um limite superior e um limite inferior e vai fazer um corte utilizando a mediana aqui. Como teste, eu vou utilizar 80% como variação de limite. Estou testando aqui. Tá? E vou clicar para ele executar com 80% do limite de variação. Então ele já deu um completado aqui, OK. Então veja que ele completou o processamento global
E veja que eu tinha 76 mil pontos, 493, baixou para 70.717. O valor mínimo agora ficou em 699,60 e o valor máximo 6.295, com a média variando em 3.411 quilos por hectare. Desvio padrão de 700 e o coeficiente de variação de 20%, que já é um coeficiente de variação bom, considerando dados de campo aí. Então veja que eu já consegui, com aquelas duas filtragens que nós fizemos manuais lá, tanto no QGIS quanto na planilha eletrônica, muito próximos a esses valores, só com o filtro global, que foi o que nós conseguimos lá nas aulas anteriores. Nós cortamos no QGIS manualmente por volta de 1.000, na planilha eletrônica nós cortamos por volta de 600, no valor máximo nós cortamos em 5.000 no QGIS e cortando por em torno de 6.000, né, 6.500 na planilha eletrônica. Então, o filtro global se aproximou muito daquele ajuste que nós fizemos manualmente no QGIS. E agora eu consigo fazer um refinamento aqui com o filtro local. Neste caso, ele vai utilizar uma série de métodos e cálculos aqui, a explicação disso lá no tutorial, no PDF em português. Então, vocês, por favor, façam a leitura lá e vejam as explicações, onde você vai definir uma distância de dependência espacial e o limite de variação que você vai aceitar, seja essa variação na linha, seja essa variação no raio, tá? Então, eu vou ajustar aqui para aproximadamente 100 metros de dependência espacial, e é um teste aqui, tá? E uma variação limite de 10, 15%. Vou aceitar uma variação de quantos? De 20%. Nesse espaço de 100 metros, eu vou aceitar uma variação de quantos por cento? De até 25%. Tá? Esse é o nosso exemplo aqui que nós estamos fazendo. Então, é um filtro, né? O filtro local, ele vai refinar ainda mais os dados, considerando essa distância espacial de 100 metros entre os pontos. Você vai analisar os pontos a cada 100 metros e considerando que vai ser aceito um limite de 25%. Tá? E é uma tentativa de erro, você vai e volta. Ele está fazendo os cálculos aqui, a planilha de dados continua intacta lá, só ao final que depois você pode salvar os dados aqui, vai aparecer um disquete aqui para salvar o final deste processamento. Tá? Você pode até anotar esses dados globais aqui de filtro e depois o filtro local. Vou mandar executar esse procedimento que demora um pouco mais, tá? Então eu vou colocar aqui para executar. E aí ele está processando, você vê aqui na parte de baixo à esquerda que ele está processando. Quando ele retornar ao final do processamento, eu volto aqui com o vídeo. Até já. Veja que ele terminou aqui o processamento. Tá? Vou clicar em OK, ele avisa que ele terminou. E ele mudou os dados aqui, você veja que atualizou. Então veja que ficaram 53 mil dados nessa planilha, considerando aceitando uma variação de 25% nos limites. Tá? Esse aqui foi um teste. Então os valores mínimos ficaram na casa de 1.400, os valores máximos na casa de 5.600, valor médio de 3.497, um CV aproximado de 13,48. Então eu vou clicar agora para ele salvar esses dados. Filtrados agora. Os filtrados pelo Map Filter. Salvar. E agora é só a gente abrir ele lá no QGIS. Tá? Então é isso que nós temos aqui para apresentar. Tchau e até a próxima.